Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor Luciano Nakabashi, qual o cenário que fechamos o ano de 2023? Já dá para fazer uma análise? Quando a gente olha 2023, a gente teve a entrada de um novo governo com expectativas bastante diversas. Então a gente percebe que uma parte da agenda tem evoluído, tem um foco aí no novo arcabouço fiscal, tem a questão da reforma tributária, e a gente tem outros pontos que estão mais relacionados ao longo prazo, como a parte do meio ambiente, que teve uma mudança bastante considerável, a parte da educação, no Ministério da Educação, teve uma melhora significativa, mas na parte econômica ainda a gente percebe uma certa incerteza em relação ao fiscal. Até que ponto o arcabouço atual ele vai conseguir dar uma controlada nos gastos. A gente começou o ano com juros bastante altos, olhando a parte da política monetária, com uma queda que começou mais recentemente. E também existe alguma dúvida em relação a quando que o Banco Central vai parar de reduzir os juros. E esses juros ele tem estado num patamar restritivo, que ainda segura a atividade econômica. E a inflação tem entrado numa trajetória de queda, hoje está muito mais confortável do que se estava no começo do ano. Então tem pontos positivos, tem pontos que não são tão positivos, mas hoje a incerteza reduziu muito em relação ao fim do ano passado, com mudança de governo, não sabia muito bem quais eram as medidas que seriam adotadas. Professor Nakabashi, diante desse cenário, quais as perspectivas para 2024, hein? Sandra, se a gente olha no final do ano passado, começo desse ano, as perspectivas era de que a economia teria um desempenho muito fraco, muito próximo da estabilidade, talvez até uma possível retração do PIB. E o que aconteceu foi, na verdade, um desempenho razoavelmente bom. Uma parte por causa da agropecuária, teve um desempenho muito forte no começo do ano, e o setor de serviços também teve um desempenho acima do que se esperava. Se criou muito emprego, até a renda, aumentou a renda média, e isso aumentou a massa salarial, que também estimulou a economia. Teve um erro bastante grande de previsão de muitos analistas, e espera-se que em 2024 a economia ela tenha um desempenho relativamente fraco, em torno de 1,5% de crescimento, essa é a previsão dos analistas, sobretudo pela questão dos juros, ainda restritivo. Os juros ele demora a variação dele para ter efeito no mercado, sobre investimento, sobre consumo. Então essa redução que começou, a gente espera que o efeito comece a surgir depois de 7, 8, 9 meses. Ele ainda está num patamar restritivo e é possível que o Banco Central pare num patamar ainda restritivo, o processo de redução dos juros. Tem a questão da economia mundial, a economia mundial também desacelerando. A economia chinesa, um grande destaque aí. E a questão fiscal no Brasil que ainda não está resolvida, isso causa incerteza. E vários indicadores mostram o resfriamento da economia brasileira. Então existe uma expectativa nesse cenário. A grande questão aqui dentro é a questão fiscal. Lá fora, a questão do desempenho das grandes economias, chinesa, americana, Europa. Alguns conflitos que também têm ainda prejudicado, tem aumentado a incerteza e prejudicado o investimento, o desempenho econômico. E que podem se agravar também. É um cenário de baixo crescimento, em torno de 1,5%, mas sempre levando em conta que existem erros, muitas variáveis acabam se alterando ao longo do caminho. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luciano Nakabashi. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.